Você sabia que algumas decisões simples e, totalmente internas podem mudar completamente a sua vida financeira e os seus relacionamentos? Pois é. Hoje a gente vai conversar sobre como desautorizar o caos na sua vida, sabe? E assumir de vez o controle da sua prosperidade. Exato. E durante essa nossa conversa hoje, você vai entender coisas fundamentais. Primeiro, o que significa aquela regra do nada quebrado, nada faltando. Segundo, como a sua comunicação dita sua riqueza. E terceiro, o verdadeiro poder da autorresponsabilidade. E olha, fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar qual é a atitude exata, aquela virada de chave mesmo, que transforma desastres e fracassos em oportunidades gigantes. O que mais me chamou a atenção no material de hoje é que a gente não está falando de um truque financeiro, né? A ideia central é que a gente nasce para uma vida abundante, só que o caos acaba se instalando por causa da nossa própria permissividade. Com certeza, a gente atrai isso, entende? Pois é, e a palavra que amarra essa ideia toda é muito antiga, é shalom. E a maioria das pessoas traduz isso simplesmente como paz, né? Mas a raiz hebraica traz um peso muito maior, não é bem só isso. Não, de jeito nenhum. O significado de shalom vai muito além de só não ter guerra ou conflito. Significa, destruir toda a autoridade que foi dada ao caos. É aquele princípio ativo de manter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nossa, isso é muito forte. Demais, né? E se a gente olhar para a nossa biologia, para o corpo humano, faz todo sentido. Pensa bem, um osso quebrado não quer um problema isolado. Ele traz dor, ele inflama, afeta a sua circulação, te mobiliza. É um efeito dominó, né? Exatamente. Até uma coisa minúscula, sabe? Tipo um dente faltando. A ausência daquele dente altera a articulação da sua mandíbula, que prejudica a sua mastigação, aí sobrecarrega a digestão e, de repente, você tá com uma enxaqueca crônica que te impede de trabalhar. Sim, no plano físico a gente nota rápido. Ninguém ignora um dente quebrado. Mas a gente tem uma cegueira enorme para o caos invisível, não tem? Eu tava lembrando daquela história dos castores na Patagônia. Nossa, essa história é o exemplo perfeito. É muito louco, né? Porque na década de 20, o governo argentino teve essa ideia que parecia inofensiva. Eles trouxeram castores da América do Norte para fazer casacos de pele, só que os castores estavam fora do lugar. Não tinha o predador natural deles lá, o leão das montanhas. E aí o caos se instalou. Exato. Eles se multiplicaram sem freio e devastaram as margens dos rios. O lugar virou tipo um cemitério de árvores ruídas. Pareciam lápis gigantes apontados para o céu. Uma destruição absoluta, porque uma coisinha estava fora do lugar. E é interessante pensar nisso porque às vezes a gente se acostuma com o caos na nossa vida. A gente normaliza, né? A gente atura uma torneira pingando em casa com a mesma facilidade que atura um caos financeiro ou um casamento quebrado. Essa complacência é o que atrai a destruição, certo? Com certeza. O mal ou o caos, seja lá o nome que você prefira dar para isso, ele age de um jeito muito sorrateiro. Ele não chega arrombando a porta da frente. Ele entra exatamente pelas brechas. Onde tem algo quebrado, ele faz a festa. É a tal da permissividade. Exato. E isso nos leva a um ponto crucial, que é o plantio invisível. A gente tem essa ilusão de que só colhe o que faz ativamente. Mas a gente colhe também o que a gente deixa de fazer. Nossa, sim. O material traz aquele exemplo do homem que era considerado um bom cristão, um bom pai, super honesto, só que o cara era um fracasso financeiro total. E ele reclamava, né? Achava injusto. Achava um absurdo. Ele olhava para o céu e falava, poxa, eu sou tão correto, por que eu não tenho sucesso? Mas aí você vai ver, ele nunca leu um livro de negócios, nunca fez um curso, nunca procurou um mentor. É pura miopia e orgulho, achar que ser uma boa pessoa moralmente vai magicamente fazer o dinheiro cair na conta. Ele plantava omissão intelectual e exigia colher riqueza. A conta não fecha. E para mostrar como essa verdade dói, o próprio autor compartilha um momento de fundo de poço dele que é, assim, visceral. Caramba, a história do cachorro, né? É essa mesma. Ele estava num momento de dor tão intensa, tão quebrado financeiramente, que ele teve que doar o melhor amigo dele, o cachorro Eros.
simplesmente porque não tinha dinheiro para comprar ração. Meu Deus, que dor absurda. Imagina a cena. E logo depois disso, ele sofreu aquele acidente de carro bizarro. Um poste literalmente dividiu o carro dele ao meio. Ele sobreviveu, conseguiu tirar as passageiras e sentiu que ali ele tinha ganhado uma segunda chance. Foi um choque de realidade literal, né? E o mais incrível é a revelação que ele tem depois, na livraria. Sim, ele pegou um livro que falava do mito grego de Sísifo. Aquele cara condenado a empurrar uma pedra até o topo da montanha e a pedra sempre rolava de volta. E ali caiu a ficha. Ele percebeu que a pedra caindo não era culpa do universo. Ele era o único responsável por sabotar a própria vida. Ali, ele criou o conceito de autorresponsabilidade. Um ano depois ele já estava na classe média, com um apartamento e carro. Mas vamos pensar juntos um pouco. E quando a culpa aparece claramente do outro? Tipo, uma crise mundial que quebra o mercado. Ou um sócio que roubou o dinheiro da empresa. Como fica a autorresponsabilidade aí? Olha, dizer que foi a crise é, no fundo, massagem no ego. A verdade é que o seu concorrente prosperou na mesma crise porque ele se preparou, inovou, construiu caixa e você foi relapso e omisso antes da tempestade chegar. A gente não gosta de ouvir isso. Não gosta, mas é real. E no caso do sócio, a culpa do roubo é dele, claro. Mas a responsabilidade pelo rombo na sua vida é sua. Faltou processo, faltou fiscalização, sobrou ingenuidade. Apontar o dedo é fácil, mas o fracasso sempre tem a nossa digital em algum lugar. Puxa, é um tapa na cara. E se você quiser dar um primeiro passo com mais clareza para assumir o controle de tudo isso, eu deixei um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está aqui na descrição desse nosso bate-papo. É um ótimo começo, porque para mudar de realidade a gente precisa abrir mão das mentiras que contamos para nós mesmos e aceitar o que o texto chama de humilhação voluntária. A verdade dói, ela desmascara os nossos erros. Tem aquele exemplo chocante do pai, né? Sim, o pai é ausente e negligente. Em vez de ser presente na vida da criança, o que ele faz? Ele vai lá e tatua o nome do filho no braço em letras garrafais. Para fingir para a sociedade que é um bom pai. Exatamente. Dá muito menos trabalho fazer uma tatuagem do que ter a paciência de educar. Ele prefere a mentira à dor de admitir que é um pai péssimo. É a metáfora do ovo dourado que a gente viu na pesquisa. Como que é essa metáfora mesmo? É a ideia de que o ser humano é como um ovo com uma casca reluzente de ouro fininha. Só que por dentro tá cheio de sujeira, de traumas. E a gente luta desesperadamente para que ninguém toque nessa casca para não rachar. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acompanha o sucesso assertivo e aplica o que aprende aqui, parabéns. Você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente decidiram mudar a própria vida e encarar essas verdades de frente. Mas olha, essa palavra humilhação soa muito pesada no mundo de hoje. Soa, com certeza. Mas o que a gente está dizendo não é sobre aceitar abusos dos outros, né? E sim sobre o choque de realidade de parar de dar desculpas para a própria mediocridade, certo? Exatamente isso. Quando você é confrontado com os seus erros e em vez de dar desculpa, você se cala, você destrói o seu próprio orgulho e a humildade que nasce daí é o que traz a sabedoria real. O orgulho é muito alimentado pelas nossas narrativas internas. Aquelas vozes que ficam buzinando na nossa cabeça? Sim, nós não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelas histórias que a gente conta sobre o que nos acontece. Nós temos 3 vozes. A voz da consciência, que é sã, a voz negativa, baseada nas memórias de dor, e a voz espiritual destrutiva que entra nas brechas do nosso orgulho. É muito perigoso. Como aquele exemplo do jogador batendo pênalti. Exato. O corpo dele sabe chutar, mas no milissegundo antes do chute, a voz negativa grita, você vai errar. E ele isola a bola. Ou aquele rapaz que desistiu de casar pela 3ª vez, porque a voz convenceu ele de que o casamento seria um caos igual ao dos pais. E isso é tão profundo que eu preciso te pedir uma coisa. Segue o Sucesso Assertivo 1M aqui no podcast e também Sucesso Assertivo no Instagram para não perder as próximas conversas. E envie esse episódio para alguém próximo de você. Porque às vezes a pessoa está do nosso lado e a gente nem imagina o que ela está passando, as batalhas que ela está travando contra essas vozes internas. Verdade, todo mundo trava essa batalha. Mas o que me chama a atenção é que essa voz destrutiva é muito ardilosa.
ela se disfarça da nossa própria voz, né? Fazendo a gente acreditar que o eu não consigo é uma conclusão lógica racional e não um trauma falando. É o disfarce perfeito, mas você pode mudar a narrativa ativamente. Lembra daquele caso do acidente com o Porsche 0 km? O cara tinha rodado só 1.800 quilômetros e um jardineiro, dando ré, amassou a porta do carro. Nossa, 50 mil reais de franquia. O normal seria destruir o dia e berrar com o cara. Mas ele escolheu outra narrativa na hora. Ele pensou, podia ter sido pior. 2, o que eu posso aprender com isso? E ele percebeu que estava distraído, refletindo a desatenção que ele estava tendo em outras áreas da vida. Fantástico. E teve um incêndio naquele evento gigante também, o Método CIS. 10 mil pessoas lá e o lugar pegou fogo. O normal seria a narrativa de nossa, que tragédia, cancela tudo. Mas não, a narrativa foi focar na solução. No dia seguinte, 10 horas da manhã, o evento já estava rodando em outro pavilhão, com os próprios alunos ajudando a arrumar as cadeiras. Impressionante. É a gestão emocional na prática. E isso leva a gente direto para a questão da inteligência emocional, né? Porque a nossa razão, por si só, tem um limite muito curto. Ela só vai até onde as emoções permitem. É a definição pura de inteligência emocional. É você ter a emoção certa, na ocasião certa e principalmente na intensidade certa. A intensidade é que derruba todo mundo. O clássico exemplo do almoço de domingo. A criança vai lá e derruba a jarra de água na mesa. Pois é, a ocasião até tá certa para você sentir frustração ou raiva, é humano. Mas e a intensidade? Se você berrar, humilhar a criança, mandar ela comer com os porcos, isso é total falta de inteligência emocional. A intensidade desproporcional destrói o ambiente. É o tal do baldão cognitivo do Aristides. Exatamente. Pensa num homem que tem 2 faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, fala 3 idiomas. O cérebro dele é um balde cheio de conhecimento. Mas os resultados financeiros são minúsculos. Por quê? Porque conhecimento racional não salva ninguém se a pessoa está operando na frequência da inveja ou da insegurança. É isso. Tem pessoas que mal terminaram a escola e são multimilionárias, porque sabem extrair o melhor de si e dos outros através das emoções. É por isso que ter as ferramentas certas é fundamental quando você já alinhou sua mente. E olha, acessa o link na descrição para conhecer o curso sobre como vender no automático sem aparecer. Ele te dá essa parte prática. Mas voltando para a inteligência emocional, a gente levanta um paradoxo muito comum. Qual? A gente sabe racionalmente de tudo. Eu sei que preciso parar de fumar, sei que preciso comer melhor, sair da zona de conforto. A razão me avisa perfeitamente. Mas eu não faço. É a emoção que aperta o botão de agir, certo? Certíssimo. E o que regula essa emoção para a gente finalmente agir? A comunicação do amor. O material diz algo muito bonito, que o amor não é apenas um sentimento. Ele é, antes de tudo, um comportamento. E comunicar o amor é o grande antídoto contra a mágoa. Mágoa que é a raiz de todas as falhas, né? Tudo. Toda falha e doença, seja física, conjugal, financeira, tem origem num estado de não perdão. Um ressentimento guardado que atrai o caos. E a linguagem perfeita para curar isso é o amor. Mas presta atenção, para sentir amor, você precisa primeiro comunicar o amor através de ações. Nós crescemos achando que é o oposto, né? A gente acha que primeiro o coração sente, tem aquele frio na barriga, e depois o corpo age. E o que você está nos mostrando é que a ação de amar puxa o sentimento de amor. Isso, a biologia segue o comportamento. Tem um exemplo daquela mulher que ia se separar porque falava que não amava mais o marido. O cara não era abusivo, não traía, ela só não sentia mais nada. E qual foi o conselho que deram para ela? Vai lá e ama ele em ações. Ponto. Ela achou estranho, mas fez. Começou a deixar bilhetinho, fazer uma ligação à tarde. E em uma semana ela voltou chorando de alegria, dizendo que os dois estavam apaixonados como adolescentes de novo. Caramba! E teve o exemplo de cuidar da filha doente também, né? A Júlia. Sim, 3 noites em claro cuidando da menina doente. Esse esforço exaustivo de comunicar cuidado constante gerou um sentimento de amor que quase não cabia no peito. A ação criou a emoção. É transformador. Bom, se você quer blindar as suas finanças, seus filhos, seu trabalho, comunique o amor ativamente.
E lembre-se de que o amor verdadeiro começa com você, como um avião que precisa das duas asas equilibradas. Você não pode amar o próximo genuinamente se não amar a si mesmo primeiro. Exato. É uma construção de constância, de pequenas decisões diárias. Não é mágica, é a atitude. Lembre-se sempre de uma coisa. É preciso ser para depois ter. Tudo começa na mente, e o bolso será apenas a consequência inevitável do que você pensa e do que você faz. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.